E este foi o primeiro ano que a ONU instituiu o Dia Internacional de Nelson Mandela. O dia 18 de julho lembra a luta de Mandela contra a segregação racial. E o encontro na Câmara lembrou a data. O dia corresponde ao aniversário de Mandela. Esse é o primeiro ano que a ONU instituiu o Dia de Nelson Mandela em reconhecimento à luta do primeiro presidente negro da África do Sul contra a segregação racial. Em Uberlândia, uma reflexão abordou a história e a luta do líder. O professor da Universidade Federal de Goiás abordou um dos grandes marcos da luta de Mandela, o apartheid. Na verdade, é só isso, essa luta, porque foi, na verdade, Nelson Mandela, a vida dele se resume em duas vezes, em duas partes. Ele como ativista, ele durante 28 anos em cadeias e ele libertado como presidente e agora aposentado. Então, se resume em poucos elementos, mas de grande relevância para o mundo todo. O apartheid foi um regime de segregação racial que durou 48 anos na África do Sul, no qual a grande maioria dos habitantes negros tiveram os direitos cerceados pelo governo, que era formado por uma minoria de integrantes brancos. O vereador e presidente da Comissão da Igualdade Racial da Câmara salienta que Mandela representa um marco pela igualdade racial no mundo. Falar de Nelson Mandela, na sua idade de 80 anos, contar a sua história, é poder trazer de fato o que foi o apartheid que nós tivemos na África do Sul. Na África do Sul, onde ali as aldeias foram colocadas de alguma forma às margens, onde só os brancos que controlavam toda a política, toda a parte social. E o Nelson Mandela foi um homem sempre de luta. Então, hoje, dia 18 de julho, comemora-se o Dia Internacional de Nelson Mandela a partir do ano de 2010. Então, por isso, nós estamos aqui fazendo essa sessão solene. Trouxemos aqui para estar conosco agora, que nos antecederam aqui na fala, o Seringue Ababacar, que é amigo nosso já esteve conosco aqui com a comissão, esteve aqui na Câmara também, falando daquilo de fato que é esta igualdade racial ou a desigualdade social. Várias manifestações aconteceram em todo o mundo para comemorar a data, que também é considerada uma contribuição para a paz e a liberdade. Segundo a membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB Uberlândia, o Dia de Nelson Mandela reforça a luta pela igualdade racial. Na verdade, as comemorações aconteceram a nível mundial, né? Porque Nelson Mandela é um ícone não só para a África do Sul, mas para o mundo. Então, a população mundial deve e muito a Nelson Mandela. Então, a importância da gente, principalmente para nós aqui em Uberlândia, Minas, é para a gente poder levar o conhecimento das pessoas a luta que foi Nelson Mandela para ele poder conseguir acabar com o apartheid na África do Sul. Né? Então, assim, os 27 anos que ele esteve recluso, e mesmo ainda dentro da prisão, ele ainda mandava mensagens. Então, foi através dessa mobilização da comunidade a nível mundial que ele conseguiu ser solto. Né? Então, isso é a mensagem que a gente tem, assim, se houver união, tudo acontece. Então, foram as mobilizações dos movimentos anti-apartheid a nível mundial que conseguiram fazer com que Nelson Mandela fosse libertado da prisão. Em Uberlândia, a Diretoria de Assuntos Afro-Raciais, também conhecida como DIAFRO, que faz parte da Secretaria Municipal de Cultura, desenvolve várias ações pela igualdade racial. O diretor do núcleo explica as ações na cidade pela aplicabilidade da Lei 10.639, que torna obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Bom, a DIAFRO, por meio da Secretaria de Cultura, está desenvolvendo ações de valorização da cultura afro-brasileira, a implementação da Lei 10.639, uma parceria junto à educação, dentro das escolas, para a gente fomentar essas políticas públicas de ações afirmativas. Nelson Mandela completou 92 anos no dia 18 de julho. Em 93, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Mandela foi eleito presidente nas primeiras eleições livres da África do Sul e governou o país entre 94 e 99. Ele vive em Joanesburgo e atualmente é reconhecido por seu trabalho na busca pela cura da AIDS.